A nossa live de hoje é Respeito é bom e todos gostam. Vamos começar com a live. Deixa eu só me ajeitar aqui, puxar aqui a minha colinha. Hoje nós vamos conversar sobre um tema, né, que se chama respeito. A gente vai falar sobre respeito. Como assim, Lena, falar sobre respeito? Não é? Você não fala de sexualidade? Pois é, respeito também é sexualidade. E é isso que a gente vai ver hoje nessa live. Por que que respeito também é sexualidade? Né? E por que que a gente tem, né, que conversar com os nossos filhos sobre isso? Então, essa é a nossa live, porque muitas vezes o que eu observo é que a gente encontra aí, né, na fala de muitas mães e de muitos pais, que assim, meus filhos eles ainda são muito crianças para poder saber de sexualidade. E quando a gente fala de respeito, respeito também é sexualidade, né? Ensinar sobre respeito, aliás, falar sobre sexualidade não é só falar com os nossos filhos, né, ou ensinar os nossos filhos como ter uma relação sexual, mas sim também ensinar sobre uma série de outras questões, outros valores, outras situações, outras informações que também fazem parte da sexualidade. Não é? Porque a sexualidade, como a gente pode ver, ela não é apenas a relação sexual, é também a relação sexual, mas não é só a relação sexual. Olha aí, ó, o Tiago colocou aí o link para quem quiser se inscrever. Está aí o link tanto no Instagram, quanto no YouTube e no Facebook, para quem quiser se inscrever na minha live Sexualidade se aprende em casa. Então já está aí o link, quem quiser já pode, espero terminar, né, a minha live, ou então copia aí esse link, já copia esse link e entra lá e faz a sua inscrição, tá? Então, como eu estava dizendo, falar sobre respeito é falar também sobre sexualidade, né? É ensinar para eles sobre respeito é mostrar que, sabe, existe uma série de situações dentro desse nosso comportamento que, se a gente não tem respeito, a gente muitas vezes pode se dar mal na nossa vida. E se a gente tiver respeito, a gente pode se dar muito bem na nossa vida, né? Então a gente vai ver o quê? Que falar de sexualidade está ligada à nossa expressão cultural, né, dentro do nosso papel sexual. Como é ser homem, como é ser mulher, como é ser namorado, como é ser namorada, ser marido, ser esposa, né, ser menino, ser menina, ou seja, dentro desse papel sexual, ou seja, dentro da forma como eu vejo a minha identidade sexual, as minhas vivências, as minhas experiências nesse contexto, os meus sentimentos, as minhas emoções, o meu bem-estar, a consciência corporal, a prevenção, tudo isso está ligado ao nosso papel sexual. E esse papel sexual, ele está diretamente ligado, né, a uma relação da gente para com a gente mesmo e da gente para com os outros. Então, sexualidade é estar em relação comigo mesmo ou em relação com uma outra pessoa. Então, se eu estou em relação, estar em relação exige respeito. Estar em relação é algo que, sabe, a gente tem que conviver com o outro. E para a gente conviver com o outro e com a gente mesmo, né, a gente precisa aprender sobre respeito. Por isso que falar de sexualidade é falar também sobre respeito, tá? E por isso eu trouxe essa questão aqui para a gente ampliar os nossos horizontes quando a gente pensa em conversar sobre sexualidade com os nossos filhos. Porque o respeito, ele é um dos principais valores que a gente precisa desenvolver quando a questão é sexualidade, principalmente quando essa situação, ou seja, quando essa pessoa se encontra no período da adolescência. Daí o nosso papel como educadores desses adolescentes, que a gente precisa ajudá-los a entender o que é respeito e respeito a quê e a quem. Não é? Isso também é um outro ponto que a gente vai conversar aqui. Então vamos lá,
vamos entender primeiro que respeito é esse, né, que eu estou falando. É só um respeito da gente chamar o outro de senhor, de senhora, ou como vai, ou... Não, não é só esse respeito, é também esse respeito, mas não é só esse respeito que eu estou trazendo aqui. Eu quero trazer aqui para vocês, né, o conceito de respeito, que é a consideração, né? É a gente ter consideração por nós mesmos e ter consideração pelo outro. É entender a gente, né? Prestar atenção na gente mesmo, atender às nossas necessidades e atender e olhar para o outro. Então, é esse respeito que eu quero trazer aqui para a gente conversar com os nossos filhos, para a gente conversar com as nossas filhas, principalmente nesse período da adolescência. E isso, boa noite, Nayara. E isso, gente, é uma coisa que a gente não ensina aos nossos filhos quando eles chegam na adolescência. Na verdade, a gente já ensina os nossos filhos desde quando eles são pequenininhos, né? Desde quando eles começa ali pelos seus 2, 3 anos de idade, que a gente vai começando a colocar os limites, que a gente vai ensinando como lidar com, né, estar dentro de um ambiente social. A gente, na verdade, nessa hora, já está ensinando os nossos filhos a colocar, a ter respeito, ensinando aos nossos filhos como lidar com o respeito, não é? Então, o respeito é o olhar para si mesmo, é o olhar para o outro e se colocar, né, no lugar do outro, antes de agir, antes de fazer um comentário desagradável, né, ou um bullying, ou uma situação que seja de mau gosto ou que vá machucar alguém, né? E principalmente quando ele entender isso, principalmente quando ele se põe no lugar do outro e ele não quer que aquilo aconteça com ele, é um sinal de que naquele momento a gente está, como é que diz? Precisando atuar, né, com respeito, ou seja, ele está fugindo a uma situação de respeito, né? Então, aceitar a outra pessoa pode ter... Aceitar que uma outra pessoa pode ter uma opinião diferente da dele, aceitar que a outra pessoa pode ser diferente dele ou dela, né? Aqui eu estou falando dele, mas é dele, dela. É aceitar, né, que a outra pessoa ela pode viver e ter um olhar diferente para uma mesma situação, principalmente em relação à sexualidade, que é algo assim... Boa noite, Solange, bem-vinda. Que é algo assim extremamente importante, né? E que sofre muita desconsideração, que sofre muitas desconfianças, muitos desconfortos, porque as pessoas muitas vezes vêm com seus conceitos e acreditam que o conceito que você tem é o conceito que o outro tem que ter. E, na verdade, as coisas não funcionam assim, né? Em sexualidade não existe uma verdade única, não existe um jeito único e nem existe, né, uma forma única de se ver e de se viver. Então, dentro de sexualidade, o que a gente precisa é desenvolver um conhecimento sobre ela, para que a gente possa ter abertura e possa ter consideração pelas pessoas, uma vez que as pessoas não são iguais. Se elas não são iguais em outras questões, elas também não são iguais em termos da sua sexualidade. E isso é uma coisa que precisa estar clara para os nossos adolescentes. Eles precisam entender isso, não é? E muitas vezes o que a gente vai ver é que tem muitos pais que falam: não, mas que bobagem, isso aí é uma coisa que eles já sabem. Muitas vezes eles não sabem. Não sabem, porque muitas vezes o que acontece é que para você ter consideração, para você ter respeito, uma coisa que anda junto, né, com o respeito são os limites, é a colocação de limite. Boa noite, Maria. É a colocação de limites. Então, dependendo de como esse garoto, de como essa garota, ela foi educada na sua vida, ela tem em casa como seus exemplos, né, os seus pais, e como que isso acontece, muitas vezes esses limites podem não ter sido aprendidos. E outras vezes, não, outras vezes o limite, a gente colocou limite, a gente ensinou respeito. Então, é tudo uma questão de como a gente lida, né, com essa situação do respeito com os nossos filhos.
Principalmente, né, quando a gente coloca o limite, e não só coloca o limite do tipo não pode porque não pode, respeite porque preciso respeitar, mas porque a gente explica por que que a gente precisa respeitar, por que que o limite dele é ali, por que que não se pode ultrapassar, por que que você não pode, não é, machucar o outro. Então, se a gente explica claramente para os nossos filhos sobre o que é esse fato que ele precisa respeitar e por que desse respeito, essa aprendizagem vai acontecer de fato. Agora, se a gente não fez isso, né, se a gente não lidou dessa forma, se a gente não explicou o porquê dos fatos, fica mais difícil para o nosso adolescente ele ter uma consciência do que está acontecendo, né, ali com ele. Então, é importante que a gente tenha essa clareza, né, de explicar por que ele tem que respeitar o seu corpo. Não é? Por que ele tem que respeitar o seu desenvolvimento? Mas para isso, para ele respeitar o seu desenvolvimento, por exemplo, se a gente está falando de um púbere, para ele respeitar esse desenvolvimento, ele precisa entender o que está se passando com o corpo dele, por que ele tem que respeitar esse desenvolvimento dele, por que ele não pode, né, como muitas vezes a gente vê acontecer, muitas vezes tem garotos que por não saber que se ele se masturbar todos os dias, a ejaculação não vai acontecer, muitas vezes ele desrespeita esse ritmo dele, ele desrespeita essa condição dele, por não saber o que acontece, quando que ele vai ejacular, quando que essas coisas vão acontecer. Então, quando a gente é capaz de dar esse conhecimento para o nosso filho, né, de explicar por quê, né, como a gente conversou ontem, por que os meninos têm direito à escolha? Por que ele não tem que, ter uma relação sexual só porque uma outra pessoa quis ter uma relação sexual com ele? E por que ele não pode ter ou ela não pode ter uma relação sexual com uma outra pessoa se aquela outra pessoa não quiser? Então a gente tem que conversar sobre consentimento, explicar o que é o consentimento. A gente precisa conversar com os nossos filhos sobre sentimentos. Então olhar para os seus sentimentos, respeitar os seus sentimentos, dar voz a eles. Porque se eles não entendem, né, que eles podem sentir diferente, que eles podem sentir algo que não é aquilo que o outro estava esperando, ou que ele pode sentir coisas que ele nem sabia que existia, se ele não sabe disso, fica mais difícil ele respeitar. Mas se ele sabe, quando ele sabe, ele tem mais consciência, e ter consciência faz a gente agir com muito mais assertividade. Então a gente precisa falar dessa história de ritmo, de desejo, todas essas questões, explicar o porquê de se respeitar, né? Explicar, né, da questão, por exemplo, da exposição na internet. Explicar para eles por que não pode, se expor na internet. Quais são as consequências disso? Trazer para eles, né, essa realidade. Sim, Solange, é difícil mesmo, né? É muito difícil. Mas é o nosso papel como mãe. É o nosso papel, é o papel também dos pais, não só das mães, mas também dos pais. E eu imagino, né, que tudo isso seja uma coisa muitas vezes fica ainda mais difícil, porque isso se soma a uma série de outras dificuldades que a gente tem, principalmente em relação à sexualidade, né, que acaba atrapalhando, que acaba travando a nossa comunicação com eles, né? Boa noite, Francisca. Seja bem-vinda. Então, essas e outras situações, né, como, por exemplo, conversar com os nossos filhos sobre essa exposição na internet, tanto do lado dele, do respeito a ele, a ela, né, o tipo mandar nudes, tá colocando fotografias que amanhã ela pode se arrepender de ter colocado, ou ele também, ou ele colocar fotos, ou ela colocar fotos de uma outra pessoa, principalmente em situações de intimidade, né? Desrespeitando, sem ter o consentimento, desrespeitando essa garota ou esse garoto, isso também é uma coisa muito, muito complicada. Aí eles precisam entender, para isso a gente precisa conversar. A gente precisa trazer esses assuntos, explicar assim, tintim por tintim mesmo. Muitas vezes a gente precisa ser mais clara, ser mais explícita. A gente
por ter vivido, não é? E eu digo a gente porque eu sei que a geração de vocês, como a minha, a de vocês ainda, né, sofreu, ainda veio carregada de muitos mitos, ainda veio carregada de muitas proibições, mas e que eu sei que muitas vezes se torna difícil, né, essa conversa, mas a gente precisa, mesmo sendo difícil, a gente precisa romper essa barreira da dificuldade, porque só rompendo essa barreira é que a gente vai conseguir de fato explicar as coisas para os nossos filhos. Os filhos geralmente têm vergonha de conversar a respeito desse assunto com os pais. É verdade, muitas vezes eles têm vergonha, principalmente quando durante a sua vida inteira eles não tiveram essa oportunidade, né, de conversar com os pais sobre sexualidade. Porque falar de sexualidade é falar de intimidade, é falar do mundo deles, né? E se nessa conversa não se desenvolveu a confiança e a intimidade, eles vão ficar com vergonha. Agora, se a gente for capaz de superar isso, souber como abordar, como chegar, porque às vezes também é a forma como a gente chega, é a forma como a gente aborda. E essas questões vai criando dificuldade, né, na nossa relação com eles. Agora, quando eles entendem que a mãe aguenta, não, eu posso falar isso, que a minha mãe não vai ficar com vergonha, porque muitas vezes ele fala isso, eita, peraí, deixa eu baixar aqui um pouquinho para eu ver, para não subir aqui, porque muitas vezes quando eles falam isso, eles falam porque eles pensam, né, pelas atitudes que muitas vezes a gente teve, ou conversas que a gente trouxe que não soube como lidar com elas. Eles pensam, poxa, eu não quero falar disso com a minha mãe, isso eu aprendi com a minha mãe, ou às vezes nem foi com a mãe, ou nem foi com o pai, às vezes foi na escola, às vezes foi na família, foi com a avó, foi com uma tia, de que isso era uma coisa constrangedora, que essa conversa era uma conversa, sabe, que por falar de corpo, por falar, né, das suas intimidades, por falar do seu desenvolvimento, por falar de coisas, sabe, que ele às vezes tem até medo de contar para ele mesmo, né? Ou ela tem vergonha de contar para ela mesma. Como é que agora ela vai falar isso na frente do pai e da mãe, que ela aprendeu que tinha que respeitar, né? Aí vem a história do respeitar, mas se a gente não esclarece, né, que não é desrespeito conversar com a mãe, com o pai, sobre essas circunstâncias, sobre esses fatos, ele pode de fato ficar constrangido, ele pode de fato ficar sem graça e não conseguir conversar com os pais, né? Daí a importância da gente aprender a conversar com eles, porque nós somos os adultos da história, e quem é o adulto da história é quem tem um controle maior sobre a conversa, porque a gente tem uma estrada maior, né? A gente tem um caminho já percorrido que pode ajudar os nossos filhos a entender melhor, né? Aí a Solange colocou assim, oi, boa noite, Márcia. A Solange colocou, fale sobre a questão da busca de informação na internet e ver sites pornográficos para buscar excitar-se. Eu vou falar, Solange, eu vou falar só da busca de informações, tá? Como lidar com essa questão, hoje especificamente, eu não vou falar do como lidar, mas eu vou trazer um pouco para você aqui, como é que a gente trabalha isso em termos, né, desse nosso tema aí, que é o respeito, né? Então, essa questão deles irem buscar as informações, eles buscam as informações pela internet porque eles têm um acesso fácil à internet, né? Eles vão ver pornografia porque pornografia é uma coisa que desperta o interesse deles, principalmente, né, quando eles entram na adolescência. E a adolescência propriamente dita, né? Ou seja, a adolescência ali a partir dos 13 anos, como diz uma aluna minha, a adolescência sênior. Claro, a partir dos 10, eles já têm curiosidade, eles já estão ali naquela idade que eles, sabe, eles têm curiosidade sobre, como é que diz? Ele tem curiosidade sobre esses temas, sobre essa questão sexual. E eles vão em busca. E qual é o grande problema da pornografia em relação a esse nosso assunto do respeito? É que a pornografia não ensina esse garoto
ou essa garota a respeitar o outro, a se respeitar. Ele mostra ali formas de lidar com a sexualidade de um jeito que é um jeito que vende, é um jeito que chama atenção. E muitas vezes os nossos filhos, nessa idade da adolescência, estão num processo de desenvolvimento, mas ainda não têm uma maturidade, uma capacidade crítica para conseguir fazer discernir sobre isso. Por isso, Solange, é tão importante, não é, que a gente esteja junto deles. É tão importante que a gente possa explicar para os nossos filhos quais são essas diferenças, não é? Como que a gente pode mostrar, dizer para eles, né, nesse momento, quando você descobre que ele está assistindo pornografia, ou se não descobre porque puxou o assunto, é muito importante que a gente converse com eles sobre essas questões, principalmente porque muitas vezes quando a gente se depara com esse fato, né, dos nossos filhos estarem assistindo pornografia, a gente só vê o lado ruim da história. Ai, está assistindo uma coisa que não era para assistir. Mas a gente precisa ver o outro lado. Puxa, é uma oportunidade para você conversar exatamente sobre respeito, sobre o quanto que a pornografia ela é uma situação e por que ela é uma situação, um jeito de buscar informação que não vai ajudá-lo a se respeitar, não vai ajudá-lo a respeitar o outro e não vai ajudá-lo a viver uma vida sexual com a gratificação e o empenho que ele provavelmente ou ela provavelmente vai desejar ter, não é? Que é um empenho saudável, é um empenho na relação com o outro. E se está na relação com o outro, respeito é fundamental, né? Vamos indo aqui. Fui mãe aos 40, hoje tenho 53 e tenho um filho de 14. Ele está exatamente nessa idade, que é uma idade bastante interessada nesse tipo de assunto. O que precisa é conversar com ele. Agora, se você quiser, Solange, tem aí lives minhas que estão... eu fiz outro dia uma live, já tem um tempinho, alguns meses, que tem uma live onde eu falei exatamente só sobre pornografia. Essa live foi dedicada, porque falar sobre pornografia uma live única para ela, né? Então tem bastante informação, então vê se você acha lá no YouTube, ou então no... Eu não sei se está disponível, porque na verdade essa live foi uma aula para o meu curso, o Papo Firme, e que eu acabei conversando mais a fundo. Eu sei que tem alguns vídeos que eu trago sim esse assunto aí para vocês, mas não sei se está a live por completo. Se você não achar, me manda um direct e a gente pode marcar para a gente conversar sobre isso, tá bom? Mas de qualquer forma, olha, Solange, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí na minha minissérie Sexualidade se aprende em casa, porque a gente vai falar de vários assuntos nessa minissérie, tá bom? Eu também tive meu primeiro filho com 42 anos, hoje ele já tem 15 anos, converso bastante com ele. Eu não entendi, errei, tem 8 anos, converso muito com o meu, mas os hormônios estão em ebulição e ele só pensa em sexo. É isso aí. Tudo bem aflorado, né? Exatamente, é muito bom a gente ter um espaço onde a gente pode colocar todas essas nossas angústias. E esse é um bom espaço, pode ir colocando e a gente vai conversando. O que der para eu ir respondendo, que esteja de acordo, né, com o que é a proposta de hoje, a gente vai conversando. O que não der, eu vou aproveitando aqui o comentário de vocês para trazer numa outra live outras informações, tá bom? Que legal. Muito bom. Gente, eu fico pensando porque o meu é quieto, graças a Deus. Ele tem 14 anos, é muito só, mas somos bem da igreja. Será que a oração contribui, Helena? Olha, Maria, essa questão religiosa é uma questão muito pessoal, né? Eu acredito que cada um tem o seu jeito, né, de lidar com a sua vida, e eu respeito bastante a conduta, né, e as religiões de todas as pessoas.
Agora, uma coisa é fato, o seu filho, né, ele está num processo de desenvolvimento e precisando conversar. Às vezes ele é quieto porque provavelmente dentro de casa ele pode não ver um espaço, né, para conversar sobre isso. Ou porque ele foi em busca das informações, ou porque você deu as informações que ele precisava. Ele tem um conhecimento que ele precisava e isso não está deixando ele angustiado. Ele está conseguindo lidar com isso, né, de uma forma tranquila. Então, eu acho que a questão da oração é uma questão de fé. E fé, né, a gente não discute. Fé a gente tem ou não tem, né? Então, é uma questão de cada um, é um posicionamento muito pessoal. Então, essa conversa, né, da gente sobre respeito, ela é fundamental, né? Ela é assim, e ela, gente, que é uma coisa que a gente muitas vezes não percebe, ela está no nosso dia a dia. Ela não está naquela história assim, eu não quero conversar com meu filho sobre sexualidade. Ele é muito pequeno, ou ele ainda é muito novo, ou ele isso, ou ela aquilo. Não, gente, sabe, falar de sexualidade, ensinar sobre sexualidade, não é uma escolha, é um fato. Seu filho está ali no dia a dia, está acontecendo coisas na vida dele, sabe? E você está ali no dia a dia com ele. E nesse seu dia a dia, nessas suas expectativas, você está passando para os seus filhos o que você pensa, o que você acha, sabe? O que você espera dele, o que você espera dela, sabe? O que você considera. Então, tudo isso é passado nesse dia a dia. Então, sabe, essa história, eu não quero falar de sexualidade porque, sabe, isso não é assunto ainda para o meu filho ou para minha filha. Você já está falando, né? Porque, como eu disse para vocês no começo, falar de sexualidade não é só ensinar como fazer sexo, não é só a gente falar das práticas sexuais, mas é também da gente falar sobre essas outras questões que envolvem o nosso comportamento sexual, que envolvem o nosso relacionamento com o outro. E tudo isso vai acontecer de acordo com o que eles aprenderam, né? De acordo com o que eles estão vendo acontecer, principalmente no seu pai e na sua mãe, que são os seus principais modelos, que estão ali dentro de casa. Então, essa relação que a gente estabelece com os nossos filhos vai dar a ele a principal referência de como eles veem esse jeito de se relacionar com os outros, né? Então, muitas vezes, a gente não se apercebe, né? Que a forma, por exemplo, como é que eu lido com o meu corpo? Como é que eu respeito o meu corpo? Como é que eu me respeito? Né? Como é que eu me relaciono com as outras pessoas? Como é que, sabe, quais são os meus conceitos em relação à sexualidade? Porque o jeito como eu me porto, meu filho está ali vendo como é que eu lido com aquilo. A minha filha está ali vendo como é que eu lido com aquilo. Como é que eu sou como mulher? Como é que eu sou? Como é que o pai é como homem? Enfim, isso tudo, eles estão vendo. Como é que eles se respeitam? Isso é modelo. Isso está ali no nosso dia a dia. Não tem hora marcada, não. Não tem essa questão de dizer eu não quero. Não, está lá. Faz parte do seu relacionamento. Aqui a Márcia colocou, oi Edna, oi Glória, deixa eu só ver aqui a pergunta da Márcia. Vejo que é muito importante esse diálogo, respeito e sexo, pois sexo é visto de uma forma bem vulgar e quando é tratado de uma forma respeitosa, não são bem aceitos no grupo de amigos. Eu percebo isso. Que pena, né, Márcia? Que pena que o sexo ainda seja tratado dessa forma, né? Todo o meu empenho, todo o meu trabalho aqui é porque um dia eu descobri, né, diante de uma série de polêmicas, eu constatei que a gente ainda é muito ignorante em relação ao que acontece com a sexualidade. A gente vem de uma geração que não nos ensinou a respeitar a sexualidade, a dar à sexualidade o seu devido respeito, a dar à sexualidade a sua devida importância. E com isso, sem querer, a gente também no nosso dia a dia vai fazendo isso com a sexualidade dos nossos filhos, com as brincadeiras que a gente tira, com as brincadeiras que eles escutam,
né? Com as piadas que são colocadas nas redes sociais, com as piadas que são colocadas na mídia, com as piadas que são colocadas na sociedade, com tudo que vai acontecendo. Então, na verdade, as pessoas, Márcia, para se defender, porque tem vergonha, porque ficam constrangidos, acabam lidando, né, com a sexualidade de uma forma jocosa, em vez de olhar para a sexualidade com essa natureza, né, bonita, com essa natureza sensível, com essa natureza, como é que eu diria, de conhecimento, né, de importância, porque a sexualidade ela está na nossa vida, no nosso jeito de ser. Na hora que eu escolho um colar para colocar em mim, isso é sexualidade, sabe? Eu estou pensando na minha autoestima, eu estou pensando na forma como eu me apresento, na forma como vocês vão me ver, na minha relação com vocês. Não é só sexo, é tudo isso que faz a minha pessoa. Então, muitas vezes, essa consciência não existe, né? Essa consciência não está presente. Então, por exemplo, a André está dizendo aqui, e a questão de cada vez mais cedo os adolescentes estarem experimentando o álcool, isso não prejudica a sexualidade deles? É um desrespeito à sexualidade deles, né? Sem dúvida que prejudica, principalmente porque eles não sabem por que prejudica. Então, quando eu falei na história, para poder eles respeitarem o corpo deles, para poder eles respeitarem a sexualidade deles também, é importante que a gente, né, explique para eles por quê. O que é que o álcool faz no corpo que vai prejudicar a sexualidade deles? Vai prejudicar em termos de como ele vai se relacionar com o outro. Ele perde, o álcool mexe com o nosso cérebro, né, com as nossas atitudes. Então, se mexe com as nossas atitudes, pode ser que ele, e muitas vezes isso acontece, a gente perde o controle, a gente não tem noção, né, de como a gente deve se portar. E aí você acaba ficando muito mais, né, com aquilo que, principalmente se não está introjetado, né, você fica muito mais com aquilo que está no piloto automático, né, e a consciência, a racionalidade, os conceitos que a gente vai adquirindo, acaba ficando uma coisa sem ser levada em consideração. Então, essa é uma questão que precisa, quando a gente vai trabalhar com eles, trabalhar nesse sentido de mostra o porquê. Sim, sem dúvida, não só faz mal à sexualidade, como é um fato de desrespeito ao corpo dele, é desrespeito a ele, desrespeito a ela, no sentido de que, nesse momento, quando as pessoas têm uma ingestão de álcool, principalmente uma ingestão muito alta de álcool, num momento como é a adolescência, que eles ainda não têm um controle sobre a vida deles, uma capacidade de lidar com a vida deles, né? E que o álcool já interfere mesmo quando se é adulto, fica uma coisa bem mais complicada. Deixa eu ver aqui. Sim, muitos canais de vídeos como Felipe Neto e outros que se vestem como criança e falam muita besteira. Agora estamos de olho, porque eletrônicos estão aí ainda mais nessa pandemia. Aula online, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Exatamente, Rosa. Aula online, tudo online, então o contato com o mundo digital, ele se tornou uma coisa natural, do dia a dia dos nossos filhos, né? Como tornou o nosso. Né? Então, hoje em dia, qual é a forma que a gente tem de se comunicar com as pessoas? É através da internet. É a forma como eu estou aqui junto com vocês, né? Conversando todas as noites, trazendo esse conteúdo todas as noites aqui para a gente discutir sobre sexualidade. Eu uso a internet, os filhos de vocês também. Então, o contato com o mundo digital está muito próximo. E se a gente não ajuda os nossos meninos e as nossas meninas a lidarem com esse mundo digital de uma forma de conscientização deles, ou seja, explicando o que é cada coisa que a gente quer que eles aprendam, o que vai acontecer? Só a proibição não vai funcionar. A proibição é um tipo de atitude que a gente tem que não funciona. É um tipo de atitude que, na verdade, entra por um ouvido e sai pelo outro. Se você estiver lá, como é que diz, policiando, tudo bem.
Ele viu que tem uma brecha, ela viu que tem uma brecha. Gente, não se iluda. Eles vão por essa brecha. A não ser o quê? Que eles tenham conhecimento dos fatos. Então, o que é? Por que é? Então, quando ele sabe, quando ele tem esse entendimento, eles vão poder, como é que diz? Olhar com outros olhos aquela mesma situação. Da mesma forma que eles vão poder olhar com outros olhos aquela situação, se, por exemplo, a gente tiver e der, né, para os nossos filhos exemplo. Dê exemplo para eles, né? Não só o exemplo seu com relação a você mesma, mas também o exemplo seu com relação a ele, né? Que é o outro. Então, por exemplo, né, como é que você lida com o corpo do seu filho? Ou seja, quando ele está se trocando, você dar a ele privacidade. Então, essas questões com relação, sabe, se ele está com um machucado, se ele tem alguma coisa, como é que a gente lida com essas questões que estão acontecendo com o corpo do nosso filho? A gente ensina para ele, se ele está entrando na puberdade, vai vivenciar as transformações, a gente está ensinando para eles como é que essas transformações vão acontecer, a gente está dando a eles subsídios para eles poderem entender esse momento que está se passando com ele, né? Então, a gente, sabe, consegue conversar com os nossos filhos sobre essas escolhas, as escolhas que eles podem ter na vida deles. A gente consegue conversar sobre essas exposições na internet. A gente está conseguindo conversar sobre consentimento. A gente conversa sobre diversidade sexual. O que é que eu sei sobre diversidade sexual? O que é que eu penso, sabe? Eu sei o que é pansexual, eu sei o que é bissexual, eu sei o que é homossexual. Como eu lido, como eu vejo isso? Como eu também lido com o outro que é diferente de mim. Eu respeito a diversidade? Que comportamento eu tenho? Tudo isso, gente, está ali no nosso dia a dia. Não está na hora marcada, não. Né? Nem está na hora que a gente, eu preciso me preparar. Sim, de fato, a gente precisa se preparar. Mas isso não é para ter uma conversa única e nem para ser um fato único, não. Essa conversa é do todo dia, tá ali, todo dia. Todo dia tem uma coisinha, todo dia tem uma história, todo dia tem um momento que a gente precisa observar. Eu estou sendo respeitosa para com meu filho está sendo respeitoso para comigo, eu estou passando a mão na cabeça dele, ele fez ali uma coisa que me desagradou, que me ofendeu como mulher, que me ofendeu como pessoa, e eu passei a mão na cabeça dele, eu não ressaltei essa história para ele. Ele fez um gesto que foi um gesto respeitoso. Eu elogiei o meu filho, eu elogiei a minha filha, porque a gente precisa elogiar. Mas isso não fez mais do que obrigação. Não fez mais do que obrigação, não, porque isso é uma coisa aprendida. Então, se ele aprendeu, se ela aprendeu, a gente tem que, sabe, enfatizar. Não precisa ficar batendo palma, nem dando presente, isso não. Mas quando ele tem um gesto que é um gesto bonito, que é um gesto de respeito, de empatia, sabe, que ele conseguiu se colocar no lugar do outro, ela conseguiu se colocar no lugar do outro, a gente aproveita esses momentos para a gente conversar, para a gente puxar os assuntos de sexualidade. Sabe, aí a gente vem com um comportamento leve, com um comportamento mais suave, vem desarmada. E aí a gente consegue conversar. Helena, mas eu não sei como conversar sobre sexualidade com meu filho, como eu estou vendo aqui em algumas colocações de vocês. Eu não sei como falar com ele sobre sexualidade. Então, estamos em uma boa hora, né? Eu vou começar minha minissérie daqui a 2 semanas, Sexualidade se aprende em casa, que é para a gente aprender exatamente como conversar sobre sexualidade com os nossos filhos. Então, quem ainda não se inscreveu, eu vou pedir o Tiago para colocar de novo aqui o link, né, quem não se inscreveu, porque como essa live não vai ficar gravada, então para ele colocar o link aí nos comentários e tanto do YouTube como aqui do Instagram, para que quem ainda não se inscreveu na minissérie, se inscreve na minissérie, porque nessa minissérie eu vou poder ajudar vocês bastante. Hoje eu estou trazendo aqui algumas dicas, alguns toques, mas nessa minissérie não, é um processo, né, de aprendizagem. Então nessa minissérie eu vou conseguir te ajudar muito mais. Então, quem ainda não se inscreveu, é um evento gratuito, tá?
que vai acontecer, é online, vocês vão poder assistir na hora que vocês quiserem, não é como as lives que vocês têm que estar aqui ao vivo na hora para assistir, não, você pode assistir na hora que vocês quiserem, dentro, obviamente, do período de tempo que elas vão ficar essas aulas vão ficar disponíveis. Então, essas aulas vão ficar disponíveis do dia 17 ao dia, deixa eu ver aqui, ao dia 23, eu acho. Do dia 17 ao dia 23 de maio. Então, gente, quem ainda não se inscreveu, que está aqui colocando, né, nos comentários, Helena, eu não sei como lidar com isso, não sei como conversar, essa é uma boa oportunidade, né, para você se inteirar, né, se inteirar dessa conversa, né, e aproveitar melhor essas oportunidades na hora que você estiver conversando com seu filho, na hora que seu filho trouxer alguma desse tipo de situação. Porque conversar sobre sexualidade, ou seja, ter consciência, né, de que a gente está fazendo educação sexual, que a gente está ensinando respeito para os nossos filhos o tempo inteiro, ou, né, desrespeito, dependendo de como a gente esteja lidando com relação a essas circunstâncias com ele. Isso é uma coisa que faz a gente superar essa situação. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, tá? E aí eu lembro, né, que essa história de como a gente ensina, eu lembro uma vez, isso me lembrou uma vez uma história de uma mãe, que foi num curso que eu dei sobre sexualidade na infância, nem foi sexualidade na adolescência, foi um curso sobre sexualidade na infância. E essa mãe, ela veio exatamente me perguntar, Lena, como é que eu ensino respeito para minha filha? Aí eu conversando com ela, disse para ela, eu digo, olha, você ensina respeito para sua filha, começa, como era criança, né? Você começa sendo gentil, você começa, sabe, falando para ela sempre, por favor, primeiro, né, gente? Uma coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui, não é só com a criança, mas também com o adolescente, a gente precisa mostrar que não é com violência, não é com grito, não é com palavrões, nem não é com, sabe, desmerecimento que a gente vai conseguir as coisas. Então, mostrar para a criança, né, primeiro, para a criança que, sabe, quando ela faz essas birras, quando ela faz essas coisas, explicar para ela que não é assim que se consegue. E nem tampouco, né, na nossa relação com eles, a gente agir com violência, a gente agir de uma forma que eles aprendam que para conseguir as coisas do outro tem que ser nessa base. Não. Isso está fora de cogitação. Mas aí eu dizendo para ela, olha, experimenta, sabe, principalmente conversar com a sua filha, mostrando para ela quando você, por exemplo, vai dar o banho, que você precisa enxugar o corpo dela, né, enxugar o bracinho, enxugar a mão, principalmente enxugar os genitais. Então você já vai ensinando para ela desde pequenininha, você pega e fala, com licença, mamãe precisa enxugar os seus genitais, dá licença, eu preciso passar aqui, por favor, faça isso para a mamãe. E assim, você vai mostrando, quando você, sabe, vai tocar no corpo dela, enfim, você mostrando essa gentileza, ela vai gradativamente aprendendo com você gentileza, né? E aí ela me contando depois, Lena, você não acredita, eu comecei a fazer isso com a minha filha, de sempre, né, pedir licença, se eu sem querer tocava no corpo dela ou numa parte do corpo dela que naquele momento não era o que era, sabe, foi sem querer eu bati lá, ou então, sabe, se eu falava alguma coisa que não era o que eu queria falar, eu pedia desculpas, enfim. Você acredita que a minha filha, mesmo pequenininha, eu estou no banheiro, ela entra, ela já sacou que aquilo dali é um momento de privacidade, ela chega e faz, licença, mamãe. Então, veja, se uma criança é capaz de aprender, né, a respeitar, a ser gentil, a lidar com o outro, a estabelecer essa relação, o adolescente também vai aprender. Tudo depende da forma como a gente estabelece, né, esse relacionamento com eles. Então, se ela foi gentil, se ela foi agradável, se ela foi acolhedora, se ela respeitou a opinião da criança, se explicou para a criança por que ela estava fazendo isso e a criança entendeu, a criança aprende. Do mesmo jeito, vai acontecer também com o adolescente. Ele também aprende se a gente tiver paciência, se a gente tiver
acolhimento, se a gente entender que mesmo que você já tenha falado várias vezes determinadas coisas, pode ser que ele ainda não tenha entendido o valor e a importância daquilo que você falou. Eu estou com 51 anos e meus pais nunca falavam isso comigo. E não quero que ele aprenda de forma errada. Prefiro eu ensinar as coisas para ele do que ele, por curiosidade, buscar de forma errada. E você faz muito bem, Rosa, porque a primeira informação, em geral, é a que fica, né? Não que ela fica para sempre, mas é muito mais difícil você desconstruir uma informação, principalmente uma informação que veio do grupo, que veio da turma, do que você ser a primeira a explicar. Quando você é a primeira a explicar aquilo para ele ou para ela, ele vai ter uma primeira referência que é a sua, de uma pessoa que ele acredita, que ele sabe que gosta dele e que mais, que é uma pessoa que mostrou que tinha conhecimento sobre aquela situação. Então, quando a gente tem conhecimento sobre sexualidade e a gente usa a nossa experiência e o nosso afeto, sabe, a gente cria um vínculo muito profundo com os nossos filhos e a gente passa então a ser essa pessoa, ou seja, a gente passa a ser essa referência, essa principal referência para eles em sexualidade. E aí, mesmo que ele ouça dos amigos, mesmo que ele veja na internet, ele volta para vir questionar com a gente, ele volta para discutir, ele volta para, sabe, para saber por que o outro pensa assim, que é diferente de você, enfim. Ai, desculpa, gente. A garganta ficou seca aqui. Então, esse tipo de situação, a gente precisa lidar, né, dessa forma. A gente precisa dar o exemplo, a gente precisa conversar, abrir os fatos, para que eles vejam na gente uma pessoa capaz de suportar e de fato informar e de fato explicar as coisas de acordo com as necessidades e de acordo com a faixa etária que cada um se encontra. Porque não adianta eu falar assunto que interessa para o menino de 14 e para um que ainda tem 11. Porque aquilo que eu vou falar, ele não vai entender ou ele não vai fazer muito sentido. Como eu falar uma coisa que é de um menino de 11 anos ou de uma menina de 11 anos para outra que tem 14, 15 anos. Então são histórias diferentes, são conteúdos diferentes. E a gente precisa entender, né, em que etapa está o nosso filho, o que interessa para ele nesse momento. Porque quando a gente entende isso, a gente consegue chegar com uma conversa muito mais adequada. Isso é respeitar o momento dele, isso é respeitar a etapa que ele se encontra. E se a gente tem esse conhecimento, a gente respeita. E quando a gente respeita, eles nos escutam. Quando a gente respeita, eles entendem, puxa, minha mãe entende desse assunto, meu pai é um cara legal para conversar sobre isso. Então, veja, é um outro posicionamento que a gente acaba tendo quando a gente ensina respeito, respeitando o momento, a etapa e mais, o que eles dizem. Muitas vezes os nossos filhos, eles se colocam e a gente, sabe, não escuta a colocação dele. A gente atropela. Então, quando a gente atropela, a gente está desrespeitando os nossos filhos. A gente não está ensinando o respeito, muito pelo contrário, né? A gente está ensinando o desrespeito. Então, a gente olhar para esses nossos comportamentos, né? A gente olhar como que nós estamos ensinando nossos filhos no nosso dia a dia sobre essas questões da sexualidade, o respeito sobre a sexualidade, como eu falei, dentro da relação, a relação com ele mesmo, a relação com o outro, e como que a gente está explicando esses fatos, porque para eles aprenderem a respeitar, eles precisam entender o que está acontecendo, né? Deixa eu ver aqui. Então, gente, nada da gente imaginar, sabe, que os nossos filhos já estão cansados de saber disso, que já está tudo numa boa, e que, sabe, se ele não aprendeu até agora, é porque ele não quer aprender. Não, se ele não aprendeu até agora, é porque ele ainda não entendeu o valor daquele respeito. Se ele entender, quando ele entender o valor, ele vai conseguir executar, ou ele vai conseguir se portar, ou ele vai conseguir lidar, enfim, ele vai conseguir respeitar a ele mesmo e respeitar ao outro.
Então, isso é um assunto, né, que a gente não pode deixar de lado, porque eu acho que um dos valores mais importantes que a gente tem que ensinar para os nossos filhos é o respeito, uma vez que a gente está em relação sempre com a gente mesma ou com o outro, principalmente quando o assunto é sexualidade, né? Porque sexualidade é estar em relação o tempo inteiro, né? E aí muitas vezes, né, eu vejo os pais dizendo assim: ah, não, eu já disse pro meu filho, ó, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Gente, a gente sabe muito bem que esse ditado não funciona, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eles estão ali o tempo inteiro se mirando na gente, eles estão ali o tempo inteiro usando a gente como referência. Então, presta atenção no como você está lidando, né, com esse tipo de situação, que modelo, né, você está sendo em termos de ensinar o seu filho, a sua filha, a ter respeito por ele mesmo e respeitar o outro, né? Como que você está de conhecimento, né, sobre a sexualidade, como é que você está abordando essas conversas, né? Se você conversa sobre todas essas questões que a gente já falou tanto aqui nessa noite. Então, assim, o assunto é respeito, mas dentro do respeito, a gente viu quanta coisa preciosa tem numa conversa como essa para a gente ter com os nossos filhos. Porque quando a gente tem essa conversa, a gente abre esse espaço para eles confiarem na gente. E aí aquela vergonha, aquela timidez, muitas vezes vai embora porque eles começam a perceber que nesse momento, sabe, a mãe dá conta, o pai dá conta, e isso que a gente precisa mostrar, que o pai tem respeito, que a mãe tem respeito por ele, e não que acha que tudo é uma bobagem, que aquilo que ele falou não, sabe, não tem sentido, que não precisa falar sobre isso, ou então, não é que você ficou constrangido, ou que você se sentiu desrespeitada diante daquilo que foi colocado. Então, gente, tudo isso, né, que a gente trouxe hoje aqui faz parte dessa conversa sobre sexualidade que a gente tem com os nossos filhos, quer a gente queira, quer não, porque está aí, como eu falei para vocês, no nosso cotidiano, na nossa relação com eles. Então, ter essa consciência é a forma, né, fazer uma reflexão sobre isso e ter uma consciência sobre quem sou eu, que modelo sou eu, né, para o meu filho, para a minha filha. Esse é um primeiro passo para a gente começar a olhar para essa aprendizagem dos nossos filhos. Um segundo passo, né, que eu acho que é bem importante, é a gente aprender sobre sexualidade. Se vocês tiverem alguma pergunta, peraí, aqui tem, a Edna colocou aqui, peraí, antes de eu me despedir, meu marido teve uma família que não deu carinho a ele e ele não sabe conversar com meu filho, quem conversa sou eu. Edna, se as meninas tiveram uma dificuldade muito grande, que tinha uma relação mais próxima, né, com as suas mães, os meninos eu acho que acabaram sofrendo muito mais com esse tipo de coisa, até porque vem na cabeça das pessoas, né, no inconsciente coletivo, né, que homem sabe de tudo e não precisa aprender de nada, quando na verdade, tanto quanto a mulher, eles não nascem sabendo, tem que aprender, e muitas vezes por não saber, ele acaba sendo muito mais difícil, né, essa conversa. Convida também o teu marido para participar da minissérie Sexualidade se aprende em casa. Eu acho que pode ser bastante útil, né, para começar a ir aprendendo. Eu também vim de uma família com uma educação muito rígida. Eu também não sabia lidar com a sexualidade. Hoje eu estou aqui, né, fui em busca do meu aprendizado, fui em busca, né, do meu conhecimento. E como eu, muita gente. Claro, a gente não precisa ser sexóloga como eu, né? Não precisa todo mundo ser sexólogo para conversar com os filhos. Mas tem como a gente buscar esse conhecimento. Como, por exemplo, você que está aqui, né, assistindo essas lives, participando aqui das lives comigo. Então, isso já é um primeiro passo. Parabéns aí para vocês todos, né, que estão aqui, porque esse é um primeiro passo importante para a gente começar a abrir esse diálogo com os nossos filhos. Uma boa noite para todos, obrigada por quem participou e parabéns a quem ficou comigo aqui a noite, todo esse tempo, e amanhã nos vemos outra vez. Até lá!